Olá! E aí? Tudo bem? Como você está se sentindo agora? Está calmo, calma ou está ansioso, ansiosa? Continuando a nossa conversa, né, sobre o que mais incomoda as pessoas, depressão, ansiedade, dor física ou dificuldade de relacionamento, a gente já sabe, para você que está acompanhando, que a ansiedade disparou em primeiro lugar. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir. E eu gostaria, em primeiro lugar, colocar os resultados de alguns estudos, né, que são feitos desde a década de 70, que vai dar algumas chaves, alguns elementos importantes para a gente entender aí essa relação entre ansiedade e saúde, ou ansiedade e doença. Bem, lá nos anos 70, mais precisamente em 1974, um cientista, Adolf Eider, antes dele, acreditava-se, por exemplo, que o cérebro e o sistema nervoso eram os únicos capazes de receber influência externa, capazes de aprender. E ele trouxe esse conhecimento que o sistema imunológico também sofria interferência do meio externo e também aprendia com as influências externas, ou seja, com o nosso pensamento, o nosso comportamento e tal. E a partir das experiências dele, várias outras foram feitas, várias coisas foram descobertas, né? E é interessante que o Francisco Varela, um professor também cientista da Escola Politécnica de Paris, falando sobre como o corpo se vê a si mesmo, ele disse que o sistema imunológico é o cérebro do corpo. Olha que interessante. E aí que eu queria trazer para você essa reflexão, que muitas vezes a pessoa sente alguma coisa e uma outra diz assim: ah, mas não liga não, isso é psicológico, isso vai passar, isso é emocional. Como se isso fosse algo sem importância. E agora os estudos estão mostrando que a emoção, ela deve estar, ou melhor, né? A inteligência emocional deve estar ali andando par e passo, tem que estar equilibrado com a nossa inteligência cognitiva e intelectual. Isso diz muito, por exemplo, nos processos educativos, na educação. E que bom, né, que a educação agora está reconhecendo os processos psicossociais como fator importante no processo de aprendizagem. Mas vamos lá, a ansiedade. A ansiedade, ela é importante, ela é necessária, ela existe. Nós ficamos estressados no dia a dia, né, com os acontecimentos da vida, em situações traumáticas, em coisas que nos acontecem inesperadamente, uma perda, situações trágicas, enfim. No dia a dia, às vezes, você mesmo trabalha numa situação muito estressante, que você não tem muito controle. A questão qual é o nível dessa ansiedade? Quanto tempo você fica ansioso? Algumas pessoas me responderam: eu fico ansiosa a semana inteira. Chega final de semana, eu mergulho no nada, eu não faço nada, eu medito, eu danço, eu faço hidroginástica, né? Tem válvula de escape, tem como controlar, eu controlo a minha ansiedade. Tem pessoas que responderam também que no próprio trabalho, que é estressante, tira 10 minutos todos os dias para fazer, né, chamada ginástica laboral, ou então para respirar. 1 minuto que você respira, a qualquer momento eu vou colocar um vídeo de 1 minuto para você aprender que às vezes você fala: eu não tenho tempo, mas 1 minuto já é o suficiente, não para você se curar da ansiedade, mas para você perceber, para você já reduzir muito os sintomas. E a gente vai estar falando aqui, não necessariamente que você não precisa consultar um médico, que você não precisa tomar remédio, que não é nada disso. Cada caso é um caso, né? E nos nossos processos terapêuticos a gente tem observado que alguns casos realmente, nos casos gravíssimos, extremos, a pessoa precisa mesmo combinar a terapia com medicamentos. O que eu estou falando aqui é como que você pode trazer esse autoconhecimento, pode conhecer um pouquinho mais sobre como o seu corpo funciona e a partir disso fazer um processo mesmo de autocuidado. Porque as pesquisas também mostram que as pessoas estressadas, altamente estressadas, construíram um hábito. Porque a ansiedade também está muito ligada a como você se posiciona diante da vida, diante das situações estressantes. Quais são os seus sistemas de crenças? Qual é a sua válvula de escape? E nesse sentido também, uma coisa importante é você perceber que você pode estar habituado a ser estressado. Tem pessoas que dizem: eu sou estressada. Eu sou, né? Você já vira o seu estresse. Quem é você? Eu sou uma pessoa estressada. Eu sou estressada. E aí você habituou a ser assim, você habituou a esse tipo de comportamento, né? Porque vício, hábito, como que você adquire? O hábito é uma coisa que você faz na rotina, todos os dias. E então a forma que você se comporta, todos os dias você se comporta daquela mesma forma, isso vai gerando o hábito. Então o hábito de ser estressado. É interessante que existem assim, quais as emoções que nos deixam, que causam doença? Quando que a ansiedade pode gerar doença? Estou dizendo também que a relação é direta, ela pode vir a gerar, né? Uma ansiedade crônica. Períodos constantes, por exemplo, de tristeza.
estresse constante, ceticismo, desconfiança, pessimismo, e aí é interessante. O pessimismo é interessante para você entender esse mecanismo. Por quê? Quando eu vou falar lá do mecanismo de defesa, de alguma coisa que você pode fazer, né, para você entender-se melhor, compreender-se melhor e diminuir um pouco a sua ansiedade, ou talvez até eliminar, é o otimismo. O otimismo é um recurso muito importante. E o pessimismo, veja bem, as pessoas pessimistas, elas fazem menos exercícios, elas se cuidam menos, elas fumam e bebem mais. Então, quer dizer, o pessimismo também é um gatilho de uma emoção tóxica, negativa, que pode vir a gerar uma ansiedade diante de uma situação em que você se vê, e aí, o que eu faço? No momento em que você pode estudar formas de sair bem daquilo, né? Como eu disse, respirar, por exemplo, você não tem jeito, é dessa forma mesmo, tal. E é interessante, uma coisa interessante também, que é o seguinte: como é que você pode conhecer melhor essa situação de estresse? Primeiro é identificar como você funciona, né? Qual é a sua personalidade? Você é do tipo mais pessimista ou otimista? Você é do tipo mais extrovertido ou introvertido? Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem nada demais na introversão. Tem pessoas que são muito voltadas para si mesmas, que moram sozinhas, vivem sozinhas e estão muito bem, obrigado, com o seu processo de ansiedade. Elas resolvem isso de uma forma otimista, de uma forma tranquila. Agora, existem pessoas que têm um isolamento social, aí já é diferente. Por quê? Dentro dos mecanismos de defesa e de diminuição e redução da ansiedade está, por exemplo, você ter um bom nível de relacionamento social. Você ter amigos com quem conversar. É muito bom você poder falar sobre as suas emoções. Geralmente tem pessoas, né, que dizem, eu não falo, eu guardo pra mim porque ninguém precisa saber, isso é uma coisa minha, ninguém tem nada com isso é um processo meu, mas não é bem assim que funciona, né? Estudos também, tudo que eu tô falando aqui está relacionado a estudo e pesquisas, né, revelam que, na verdade, a convivência social, você ter amigos, você poder falar sobre as suas emoções é muito importante. Talvez você esteja me ouvindo agora e dizendo assim, eu não consigo falar sobre as minhas emoções, eu não tenho amigos de tanta confiança. Uma coisa que você pode fazer, escreve. Tem um psicólogo também americano, né, que ele criou um método lá que a pessoa escrevia 15 minutos direto, até que estressava. Depois eu vou dizer mais ou menos assim como que você faz esse passo a passo, né? Agora eu vou dizer para você que existem formas de você fazer isso. E é interessante a gente trazer também sobre a questão dos processos de interação social, é que muitas vezes a pessoa fala, sabe como que você pode também sair do estresse e da ansiedade? Você pode dar morro assim no saco de pancada, que ele te libera. Não é assim que você vai liberar. Você vai liberar exatamente se conhecendo. Porque sabendo como você funciona. Então vamos lá. Qual é o nível do seu estresse, né? É alto, é baixo, é médio, numa escala de 0 a 10? Como é que é? Como ele se manifesta? Uma coisa interessante você observar. Você está muito estressada, para e pensa. E sente. Pensa não, sente. Onde no seu corpo que esse estresse está se revelando? Porque uma situação de estresse, tem uma situação que o coração ele tem bombeia diferente, menos sangue. Isso vai gerar problema. Olha como que vai atingir o sistema imunológico. Aí vamos voltar lá no Eiler. O Eiler que disse, né, que nossos sistemas estão interligados, que o sistema imunológico é importante no processo de aprendizagem. E aí os conhecimentos recentes vão dizer para nós o seguinte, os nossos sistemas cardiovascular, sistema endócrino, o sistema imunológico, nosso cérebro, o sistema nervoso, eles transmitem, têm neurotransmissores, se comunicam. Então uma emoção negativa, uma emoção tóxica vai afetar o seu sistema nervoso, que vai afetar o seu coração, que vai afetar os seus hormônios, que vai afetar também a sua resposta, o seu sistema imunológico, que vai gerar doenças. Então, o que eu queria trazer para você hoje, essa informação importante, é que uma situação estressante ou uma situação de ansiedade é algo sério. Não é algo, deixa pra lá, isso vai passar. Isso pode passar, se não for uma coisa recorrente. Agora, se você está o tempo todo ansioso, o tempo todo estressado, e se você não consegue chegar em casa, tomar um banho e relaxar, você chega em casa, toma um banho, você tenta relaxar e está estressado. Você tenta dormir, você não consegue porque você está estressado. E isso aí vai prejudicando a sua qualidade de vida, e vai prejudicando a sua saúde, e vai prejudicando os seus relacionamentos, né? Então, veja bem como que uma coisa vai disparando numa outra coisa. Então, por hoje, eu gostaria de trazer essa reflexão para você. E queria deixar para você o seguinte ponto para você observar. Dica. Deixa uma dica. Que você hoje passe a parar. Pare. Tá ansiosa? Tá ansioso? Dá uma parada, sinta. Primeira coisa, pensa. Porque como que funciona, né? Assim, acontece alguma coisa
E aí acontece um fator externo que vai gerar a sua ansiedade. Como é que funciona? Tem um fator, aí vem a sua reação física, você fica ali, aí vem o sentimento. O que é o sentimento? O pensamento sobre aquilo, né? Então e aí, como é que você pensa sobre aquilo? Isso é muito importante. Quando isso acontece, você tem aquela reação, você fala, opa, eu tô respirando mal, peraí. Eu vou parar um pouco para respirar. Eu vou ver como que tá a qualidade da minha respiração. O que eu tô pensando? Como que eu tô pensando isso? Que isso é mal, que isso é péssimo, que isso vai gerar outras coisas? Não, peraí, eu vou pensar em nada. Eu vou sentir simplesmente. Então, a primeira coisa, em primeiro lugar, sente. E primeira, 1.1, não é nem a segunda coisa. Concomitante aí, sente e sinta, que é a mesma coisa, a sua respiração. Vê, tá profunda, tá curta. Geralmente, nos processos de ansiedade, a nossa respiração ela é muito curtinha. Você não consegue. Nos processos terapêuticos, às vezes a gente fala, respira, a pessoa, ela não consegue. Primeiro porque a gente não sabe respirar. Porque também tudo é aprendizado, né? Respirar também aprendi. Como eu falo lá, né, para os meus clientes, para os meus alunos, andar, você teve que aprender. Para falar, você teve que aprender. Então, para não ser ansiosa ou ansioso, você também precisa aprender a não ser. Para você adquirir bons hábitos, você também precisa aprender. Porque a ansiedade do dia a dia era normal, né? Como eu disse, você tem alguma coisa para fazer durante um dia, um monte de coisa, você fica estressado. Mas isso também você tem como resolver, né? Você pode fazer um planejamento, você pode listar, colocar os itens, fazer um planejamento, o que fazer primeiro, o que fazer depois. Então, tá tudo tem jeito. Então, fica tranquilo. Tá muito ansioso, não é uma sentença de morte. É um pisca-alerta. Você precisa se cuidar. E aí é interessante. E o primeiro passo do se cuidar é você se conhecer. É você observar a você mesmo. Porque não adianta. Se você não conhece a você mesmo, você não sabe como você funciona, você pode ir ao médico, tomar remédio, fazer um monte de procedimento e isso pode vir a ser uma coisa recorrente. Porque você não sabe como lidar com aquilo dali. Né? Então é importante a gente parar. Então eu queria deixar essa dica hoje. Pare e sinta. Hoje, a sua respiração. E observe que está tudo interligado. Hoje a gente fala, todos somos um, estamos todos interconectados, nós estamos todos ligados. Né? O meio ambiente, o conhecimento, né, do meio ambiente ensinou muito pra gente, né? O conhecimento holístico também, que diz que a Terra está ligado a tudo, né? Aos planetas. Então a nossa vida é um sistema gigante que está com tudo interconectado. E assim, nosso corpo também está interconectado. Os nossos sistemas, o que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente vive, como a gente processa as coisas, tudo isso é uma coisa só. Tudo isso faz parte da nossa existência, da nossa vida. Então conhecer como você reage às situações é muito importante. E não tem outra forma que você observar. Então, a observação é uma palavra-chave no processo de autocura. Observar o seu processo. É essa dica que eu quero deixar para você agora.